E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Jorge Eu sou a e Mariana. nós somos o Life Outside BR. E aqui no nosso canal a gente traz um pouco da nossa vida na Dinamarca, fala um pouco de rotina, traz muitas outras curiosidades sobre esse país. E começando o ano, a gente resolveu trazer um assunto super interessante aqui para o nosso canal. Todo começo de ano, né, a gente sempre faz nossas metas, o que que a gente quer para esse ano novo, o que que a gente quer mudar. E eu sei que muita gente também deve estar fazendo isso agora para 2025. E uma coisa que a gente tá sempre mostrando aqui no canal, também lá no Instagram, e se você não segue a gente é @lifeoutsidebr, é sobre a nossa rotina, sobre os nossos hábitos, o que que a gente tem feito aqui, né? Depois que a gente se mudou, a gente mudou muito da nossa rotina. E também a gente tem recebido algumas mensagens, e principalmente, né, quando eu postei no Instagram esses dias, eu fazendo as marmitas para nossa semana. Ou quando a gente vai treinar Ou debaixo de neve. Exato, que foi o que aconteceu agora nos primeiros dias de 2025. E muitas pessoas mandam: "Nossa, como eu queria ter essa disciplina. Ai, como eu queria fazer. Nossa, como vocês conseguem". E isso é também um conteúdo que a gente consome muito. E pensando nisso, né, a gente também se inspirou no vídeo de um dos vídeos que a gente assistiu das pessoas que a gente acompanha. Por que não falar um pouquinho sobre nossos hábitos, sobre as nossas rotinas, o que que a gente tem, o que que a gente mudou, né, como a gente começou a fazer isso. Bem, um disclaimer, né, importante aqui, um ponto de atenção, é que esses hábitos, né, e essas mudanças que nós fizemos se encaixaram perfeitamente na nossa rotina. Nem tão perfeitamente, a gente ainda está ajustando muita coisa, mas a gente sabe que a realidade das pessoas são bem diferentes, por exemplo, da nossa, ou pode ser de outras pessoas que você segue e tudo mais. E a gente entende que nem tudo vai funcionar na sua vida, na sua rotina, e tá tudo bem. Por isso que a gente fala para você focar aqui e tentar absorver desse conteúdo, são os insights do processo, né? Como a nossa cabeça mudou e como a gente aplicou isso dentro da nossa realidade. Porque talvez dessa maneira você consiga aplicar na sua também. Bem, e como a ideia é realmente fazer um bate-papo, a gente até sentou aqui no sofá pra gente conversar um pouquinho melhor. A gente selecionou alguns temas que fazem um pouco mais de sentido pra gente não se perder também no assunto. E eu acho que é importante começar falando de onde surgiu, né, essa mudança de hábito, se foi algo individual, se foi algo de casal. Eu acho que a gente pode falar um pouco separado, né, também. Uhum. Acho que pra mim, eu sempre fiz, né, e voltando à questão do exercício, né, falando nesse tema específico, eu sempre fiz exercício físico, eu fiz balé, na verdade, balé clássico desde os meus 6 anos de idade até ali o final da adolescência, antes de entrar na faculdade. Então eu sempre tive o exercício físico presente na minha vida. Então pra mim foi algo, assim, mais tranquilo em questão de voltar começar a fazer musculação e tudo mais. Então quando eu saí do balé, eu entrei na musculação, aí quando chegou na época da faculdade, realmente eu não fazia nenhum exercício, porque não tinha tempo e não era assim: "Ah, podia encaixar ali", não, gente, realmente Dá, dava para fazer entre meia-noite e e 5 horas da manhã? não, Não dava. não dava. Mas, assim, acordava cedo, ia trabalhar, à noite tinha faculdade, morava longe da faculdade, chegava quase meia-noite em casa, então, realmente, ali, durante a faculdade foi um pouquinho difícil. E depois que saiu, né, eu saí da faculdade, foi que que eu comecei a melhorar a questão de treinar. E a questão da alimentação, no meu caso, eu sempre fui um pouco controlada com a questão da alimentação, até por conta do balé, era alguma coisa que não depois de um tempo, quando você fica adulta, você via que não era realmente saudável, né, que essa disciplina tão assim do balé, mas eu via muito, questão dos exames, quando eu comecei a me cuidar, assim, de ir no médico todo ano, fazer check-up e tudo mais, eu vi que o meu colesterol é alto, apesar de não, né, aparecer assim, que eu sempre ouvia isso, mas o meu é questão histórico familiar, então toda a minha família por parte de mãe tem colesterol alto, então é algo que eu sempre vou ter que cuidar, a médica já falou isso, então foi algo assim que eu já comecei a prestar mais atenção. Mas de fato pra mim, comecei a consumir conteúdo sobre hábitos, disciplina e tudo mais, até um pouco sobre minimalismo, foi durante a pandemia, até porque a gente ficou muito tempo em casa, então foi algo que eu comecei a seguir influencers sobre isso, e foi que ali começou, né, plantar um pouquinho, mas a virada de chave pra mim, no caso, foi quando eu perdi meu pai, né, então a questão da saúde foi algo muito importante e eu comecei a fazer crossfit na época até pra me ajudar a superar, né, essa questão, me distrair um pouco, e foi que eu entendi a importância de manter esses bons
hábitos? Bem, pra mim, a mudança de hábitos aconteceu aos poucos, e eu acho que é sempre assim, né, a gente sempre tem um momento que na nossa vida que é um gatilho, às vezes, pra gente acordar. Tem gente que passa por esse momento e nunca presta atenção e segue a vida do jeito que Hum. tá, negligenciando todos os tipos. E a gente vai falar bastante aqui, eu acho que de alimentação e de exercício, porque acho que são os hábitos, talvez, que eu considero, junto com o sono e a leitura, são os hábitos mais importantes pra gente e foram os 2 primeiros hábitos que a gente começou a mudar, assim. Pra mim, eu acho que teve alguns momentos que dispararam esse gatilho pra mim de falar: "Poxa, eu acho que eu preciso realmente me cuidar". Um é quando ainda acho que eu estava na faculdade já, ou foi um pouco antes da faculdade, mas que eu fui jogar bola com uns amigos, assim, e eu na época eu estava fazendo nada, eu estava bem sedentário, assim, e eu quase morri, quase infartei, eu falei: "Nossa, eu acho que hoje eu não saio daqui desse campo não". Porque eu corri, tipo, 10 minutos e eu estava, assim, passando mal, assim, de verdade, a ponto de eu ter que sair do jogo e não aguentar jogar mais, não aguentei voltar pra mais meia hora, 40 minutos de jogo. E naquele dia eu falei: "Caramba, acho que eu preciso, mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente". E foi até o que me levou ao CrossFit pela primeira vez, porque eu falei: "Eu preciso fazer uma coisa que me movimente, não só a musculação, que era ali, né, monótono, eu precisava de alguma coisa realmente que ativasse ali o coração, fazer aquele cardio, né". Então eu acho que foi esse momento, acho que foi um pouco antes da faculdade, na verdade. E aí depois, quando a gente entrou na faculdade também, eu passei por um período ali de, tipo, 1, 2 anos praticamente sem fazer nada. Depois a gente até tentou, fazer musculação na faculdade e tal, por um tempo a gente até conseguiu conciliar, mas era bem complicado. E depois, acho que quando a gente se mudou, foi que veio novos hábitos, como o da alimentação, por exemplo. E o Jorge tocou num ponto agora que realmente quando a gente foi morar junto, foi que cada vez mais foi melhorando. A gente se mudou, né, fomos morar junto ali no meio da pandemia, no finalzinho de 2020, né, que estava rolando já a pandemia. E ali realmente foi que a gente conseguiu montar a nossa rotina, montar das coisas do que a gente gostava, porque realmente o ambiente influencia. Quando eu morava com os meus pais, é que eu sempre fui um pouco controlada a questão da alimentação. Exemplos de refrigerante. Eu não tomo refrigerante há muitos anos, assim, eu não lembro quantos anos eu tomo refrigerante. É coisa, tipo, de mais de acho que uns 15 anos que eu não tomo refrigerante. E não é porque, ai meu Deus, eu não vou tomar mais nada. Não, é porque eu não sinto falta, eu não tenho vontade de tomar. Porque na casa dos meus pais, eles não compravam refrigerante pra gente. Era uma coisa que a gente só tomava no final de semana, tipo dia de domingo, que era o dia que a gente podia tomar refrigerante. Minha mãe não comprava muito salgadinho, essas coisas muito industrializadas. Volta e meia tinha, mas eu não consumia tanto. E então tinha muitas frutas, ela tentava fazer legumes, então eu consegui, né, trazer um pouco desse hábito. Mas tinha hábitos ruins na casa dos meus pais, por exemplo, do sono. Principalmente minha mãe e meu irmão, eles dormiam muito tarde e acordavam tarde, por exemplo. E eu sempre fui uma pessoa mais do dia, então eu tinha dificuldade. Às vezes eu queria dormir cedo e eles estavam assistindo TV, eu dividia quarto com meu irmão, às vezes meu irmão entrava, fazia barulho, então eu não conseguia melhorar essa questão do sono e outros hábitos também que a gente, né, acaba levando, que a gente não concorda, mas só quando a gente sai de casa mesmo dos pais que a gente consegue se livrar, né, vamos dizer assim. Já no meu caso, eu acho que é um pouco diferente, assim. Na minha casa, a única coisa que a gente tinha quando ia no mercado, que era certeza que a gente ia comprar, era Nescau e leite, porque todo dia eu tomava um copo de Nescau, a minha irmã até hoje toma ainda Nescau e tal. E meu pai gosta muito de besteira, assim, de bolacha, salgadinho, essas coisas, assim. E ele não aparenta, né? Se vocês verem o físico do meu pai, ele não aparenta que come tanto de besteira que come. Mas lá em casa, assim, a gente nunca teve tanta preocupação em relação à alimentação, assim. E quando eu era criança, eu nem me ligava muito nisso, até porque, né? É. Não deveria mesmo ligar, eu acho que é um momento diferente, a gente não tem essa consciência. Mas quando eu fui ficando mais velho, realmente eu fui entendendo como era difícil ter uma alimentação saudável ali. Logo quando eu fiz os meus 16, 17 anos, que aí eu entrei na academia pela primeira vez por influência do meu primo e tudo mais, eu falei, pô, eu quero ter uma alimentação melhor e foi difícil. Muitas vezes, meu pai mesmo, às vezes não tava muito ligando porque eu tava fazendo, e aí eu queria comprar um pão integral, aí tinha que comprar o outro pão, aí comprava os dois, aí às vezes eu não conseguia comer todo, aí desperdiçava, aí meu pai ficava bravo. Mas eu acho que o ponto central
disso que a gente acabou de falar, é o quanto que o ambiente influencia a gente, né. Eu acho realmente que se você tá num ambiente mais propício para isso, se você deixa as coisas mais fácil para você, se alimentar melhor ou fazer exercício, realmente isso vai ajudar. E quando você tá num ambiente que é totalmente contra, você tem que ser muito mais forte. E a gente sabe que tem muitas pessoas que passam por esse problema de, às vezes, ser muito novo e aí tá na casa dos pais, e aí tem que meio você tem que seguir as regras, né. E tá Sim. tudo bem, tá, gente? Não vai se rebelar aí contra os pais de vocês, não é isso que eu tô falando. Mas, tem a sua também a sua própria vontade e tente se organizar da melhor maneira possível dentro desse cenário. E não esperar também que as pessoas esperar Exato. eles mudarem, porque não vai dar certo, você que tem que É mudar. meio papo de coach, mas a mudança É, começa por você e exato. depois talvez você influencie outras pessoas a mudarem. O Jorge mesmo me influenciou o crossfit, né, Exato. eu sempre fui resistente, falei: "Não, não vou fazer, não vou fazer", e um dia eu fui, gostei, foi que, né, me colocou nessa vida de novo fitness, vamos dizer assim, E a Mariana me influenciou do contrário, que foi da da alimentação. alimentação. É. Ela que foi na nutricionista pela primeira vez e tal, e aí depois eu acabei indo na mesma, a gente ficou um bom tempo com a mesma nutricionista. Então, assim, um acabou influenciando o outro, e eu acho que a gente vai trazer até um vídeo sobre mais as mudanças sobre o casal, quando a gente veio mudar pra cá, mas desde que a gente mudou, a gente acabou influenciando muito um ao outro. E eu acho que quando os dois estão indo bem e estão seguindo juntos uma meta, um objetivo, e não precisa ser o mesmo exatamente, tipo, um vai perder 10 quilos, o outro vai perder 10, não. Mas vamos se alimentar melhor, vamos fazer exercícios juntos. E fica muito mais fácil quando você tem um ambiente propício para atingir essas metas e, né, seguir esses hábitos. E eu acho que se a gente fosse fazer um resumo assim de quais hábitos mais impactaram na nossa vida, ou quais mudanças de hábitos, eu diria que para mim são 3 mudanças positivas e uma que foi uma mudança de uma coisa negativa para uma positiva, que são alimentação, treino e leitura como mudanças positivas. E óbvio, a outra também é positiva, que foi essa questão do refrigerante também, a Mari comentou. Eu tomava muito refrigerante, assim, era papo de tomar 1, 2 garrafas, assim, na semana, fácil, sozinho, praticamente. E faz muitos anos já, também não lembro quantos anos, mas faz muitos anos já que eu não bebo refrigerante. E eu não fiz aquela troca de você troca o refrigerante e vai beber outra coisa, comer outra coisa. Então, realmente foi uma mudança muito positiva, que me ajudou muito, e foi um gatilho, assim, pra mudar outros hábitos da minha vida. E pra mim, eu acredito também que foi a questão da alimentação, dos exercícios, e eu acho que também o sono, pra mim, no caso. Porque agora eu sei a quantidade de horas que eu tenho que dormir pra me sentir bem. Não gosto daquela frase, trabalhe enquanto eles dormem, essas coisas. Gente, eu sei que na realidade tem gente que às vezes precisa realmente acordar cedo, pegar transporte. Essa era a nossa realidade no Brasil, mas antes mesmo, né, de se mudar, eu priorizava muito meu sono. É o que eu falei, como eu disse, eu sou uma pessoa mais da manhã. Então eu não gosto de acordar muito tarde, eu gosto de acordar cedo, aproveitar o dia, e realmente faz sentido na minha realidade. Então eu gosto de dormir cedo, né? Fazer minhas horas de sono, que eu sei que isso é muito importante para você ter um dia melhor, né, e conseguir alcançar seus objetivos ali na semana também. Em adição a todos esses hábitos que a gente acabou de falar, que são compromissos mesmo que a gente quer manter para esse ano de 2025, a gente também tem o hábito de beber mais água, de tentar fazer um sono melhor, de fazer um devocional, que é uma coisa que a gente tem estudado recentemente. Então, assim, são coisas que a gente pretende continuar fazendo em 2025, que a gente já se comprometeu. Tem alguns outros que a gente não precisa entrar em detalhes aqui. E eu acho que um dos hábitos que a gente tem feito e que é engraçado, foi uma mudança de hábito que, na verdade, ajudou com outras mudanças de hábito, foi o hábito da leitura. O hábito da leitura pra gente é algo que a gente ainda tá trabalhando, eu tenho conseguido, né, certa efetividade. Já faz um tempo que a gente lê, a gente comprou o Kindle já há alguns anos pra tentar melhorar esse hábito, e foi através dele que a gente acabou consumindo muito conteúdo pra gente ter informações, por exemplo, pra fazer um vídeo como esse. E aí, eu sei que muita gente talvez vai perguntar, pô, que livros, que coisas que vocês consumiram que ajudaram. Eu tenho 4 nomes de livros aqui. Eu não vou entrar no detalhes de cada um deles, talvez depois eu traga até um vídeo falando sobre cada um deles e como eles influenciaram na nossa vida. São livros muito, muito bons em relação a esse assunto, que eu gosto sempre de citar e de recomendar, que é O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, O Milagre da Manhã, e mais recentemente a gente leu o Walt Leaf, que eu vou deixar, né, as capas aqui no vídeo, e vou deixar os links na descrição também para quem tiver interesse, tanto da Amazon aqui da Europa, quanto da Amazon
Amazon do Brasil. São livros extremamente importantes que ajudam muito a você entender como estruturar a sua rotina e tudo mais de uma forma que ela fique bem funcional e você consiga colocar todos esses hábitos nela. Eu espero que vocês estejam curtindo esse vídeo até agora. E se vocês estiverem, já deixa a curtida aqui no vídeo. Compartilhe com os amigos de vocês, para vocês se inspirarem, para eles se inspirarem. A gente está sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. E a gente fica muito feliz de ouvir o feedback de vocês. E peço também para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. A gente está com a meta aí de bater logo 1000 inscritos. É assim como 1000 seguidores lá no Instagram. Então a inscrição de vocês é muito importante. Aproveita também para deixar aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de ver. Vocês estão praticando mudanças de hábitos na vida de vocês? O que tem sido mais desafiador? Quais outros temas vocês gostariam de ver aqui? A gente em breve vai trazer mais conteúdo para vocês. A gente fica muito feliz com o feedback de vocês. E segue a gente também lá no Instagram, que é @lifeoutsideBR, que a gente sempre tá mostrando nossos treinos, mostrando a quantidade de treino que a gente colocou para esse ano, a nossa meta, e também um pouco da nossa alimentação e do nosso dia a dia em geral. E além dos treinos, né, que a gente já falou muito aqui, o segundo ponto que é muito importante da alimentação é o que a gente entendeu foi facilitar as coisas, porque eu sei que dá uma preguiça às vezes de você cozinhar, preparar alguma coisa, mas assim, são escolhas. Se você, claro, gente, eu sei que tem muita gente que tem dieta, né, alguma coisa específica, alguma doença, algo do tipo que precisa ter algo, né, restrito, mas a gente tá falando de uma forma geral, né? Estamos falando de pessoas que estão precisando melhorar a alimentação. Mas no nosso não precisa ter uma dieta específica, comprar um produto super caro lá naquela loja de produtos naturais. Não, a gente não consome nada disso. A gente consome açúcar branco, a gente come um pão que não é 100% integral. Então tá tudo bem, mas é a questão das escolhas dos produtos. A única suplementação que a gente faz é whey protein e creatina. Que também você não precisa. Você acha isso num frango, numa carne, num ovo, é realmente só para diversificar. Mas o que eu digo é, chega tarde, você tá com fome, sei lá, daquela fominha após o almoço, você quer o quê? Comer uma bolacha, quer comer um doce? Troca por uma fruta. No café da manhã, põe uma proteína ali, não come só o pão e a manteiga, por exemplo. Nas suas refeições, coloca uma salada, alguns legumes pra se satisfazer, beber mais água. Então, o que a gente fez, assim, pra se manter, pra não, né, dar aquela vontade de, chegou a noite, acho que eu vou pedir alguma coisa. Aqui na Dinamarca nem tanto, né, que a gente começou a cozinhar até mais do que a gente cozinhava no Brasil, mas chegava muita tentação de pedir ali, né, uma comida no aplicativo, porque era fácil, você pedia e em poucos minutos chegava, mas foi fazer as marmitas, né, então a gente fez assim, não, durante a semana a gente vai comer isso, vamos fazer, aqui a gente não consegue fazer por muito mais tempo, porque a gente não tem espaço, mas pelo menos já deixar a comida da semana pronta, ou deixar um frango desfiado pra comer à noite, e a gente não tem frescura desse negócio de repetir a comida, comer comida congelada. A comida tá fresquinha, tá congelada, não tem nada estragado. Aqui é frio, então aí que mantém mais a comida. Mas a gente comprou até um pote aqui, a gente vai deixar o link, porque a gente tava procurando que potes que dá pra colocar na lava-louça, no micro-ondas, no congelador. A gente vai deixar o link aqui pra vocês. Mas é separar, durante a semana, né, agora eu tenho um pouco mais de tempo, então eu faço lá o arroz, compro feijão, faço legumes, deixo uma coisa preparada, compra fruta, já lava, já corta. Que nem uma coisa que a gente faz pra facilitar, comprar salada já lavada e já pronta, porque se eu for comprar uma salada pra poder lavar e fazer isso, a gente não vai comer. Então a gente tenta facilitar isso também. E eu acredito que é isso, né? Eu acho que tem outro ponto que é importante, que é deixe de comprar as tentações. Isso era uma coisa que, na minha casa, quando eu morava com meus pais, era bem difícil. Eu ia no mercado com os meus pais, é óbvio que pagava tudo, era meu pai, né? Eu ainda nem trabalhava na época e tal. Então ele que mandava o que a gente ia comprar. Às vezes eu nem queria comprar bolacha, refrigerante, essas coisas, e ele ia lá e pegava. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi também que a gente passou a fazer em casa, que é, não compre, assim você não vai ter. Se você dificultar o acesso àquela coisa, vai ficar muito mais fácil. Ninguém tá te ameaçando no mercado pra você comprar as coisas. Exatamente. Mas isso também... E também não só... Elimine tudo. Por exemplo, a gente faz acompanhamento nutricional, acho que é importante também citar isso, principalmente do lado da alimentação. Procure um profissional, se você tiver condições, é claro. Procurar um profissional de nutrição para te acompanhar e te orientar da melhor maneira. Mas, por exemplo, na nossa dieta, pelo menos na minha, eu tenho direito a comer lá um chocolatinho, por exemplo, por dia, porque não adianta você simplesmente falar, a partir de hoje eu não vou comer mais açúcar, não vou comer mais doce. Gente, chegar no final da semana não você vai vai funcionar. comer tudo, né? Não vai funcionar. Então o negócio é ter
constância, mas ter equilíbrio. É mais importante isso do que você falar que da noite pro dia não vai fazer mais alguma coisa. Se você quer comer um chocolate, por exemplo, você não precisa ali desesperadamente comer a barra inteira, não. Come um quadradinho ali e tal, que vai saciar a sua vontade, porque às vezes a vontade de comer doce, às vezes não é porque você quer doce, às vezes é falta de água. Então, algumas trocas assim, né, a questão não é você deixar de comer, mas assim a quantidade, né, o tanto que você consome também. E pode até parecer uma coisa meio repetitiva que a gente tá falando aqui sobre treino, alimentação, mas é realmente algo que faz muita diferença no nosso dia a dia. É colocar na sua cabeça que o treino não é só para você ter aquele corpo perfeito para ir pro verão, até porque isso não existe, é realmente para você se sentir bem, você ter uma qualidade de vida, para você poder caminhar e não ficar cansado, de você poder subir uma escada e não ficar cansado, de você pensar a longo prazo mesmo. Eu sei que, né, a vida, a gente não sabe o dia de amanhã, eu não pretendo morrer amanhã, mas eu quero chegar, sei lá, com meus 80, 90 anos e conseguir fazer as coisas, sabe, de uma forma sozinha, não ficar, né, conseguir levantar uma sacola, qualquer coisa, porque eu vejo gente da nossa idade que não consegue, sabe, ir ali na esquina, fazer as coisas, não andar de uma bicicleta, sei lá, qualquer outra coisa. E também a alimentação. É uma coisa que você entender que faz parte do seu dia a dia, não é a dieta da semana, a dieta do mês, é como eu falei. Tem gente que realmente precisa fazer por alguma condição, mas é fazer isso do seu estilo de vida, né, saber gostar e tal. Eu tenho muitos legumes que eu detesto, que eu não como, mas eu substituo por outro e tá tudo bem. Se você toma refrigerante também, tudo bem, mas troca. Não precisa tomar refrigerante no café da manhã, no almoço, na janta. Não, toma um dia sim, um dia não. Troca por uma água com gás, sei lá, qualquer coisa assim. As pequenas trocas vai fazendo diferença. E as nossas considerações finais, assim, para ajudar você que está no caminho dessa mudança de hábito primeiro você tem que entender que nem todos os dias vão ser bons. Pelo contrário, tem dia que é difícil, tem dia que é difícil levantar para ir treinar, tem dia que é difícil comer aquele brócolis ali e tá tudo bem, gente. Não, a ideia não é você ter dias maravilhosos todos os dias. Vão ter dias que vão ser ok, e você vai ter que sobreviver. E, primeiro de tudo, torne todas essas coisas inegociáveis. Faça um compromisso com você mesmo. Faça um compromisso público, talvez. Compartilhe com a sua família, falando, olha, essa é a minha meta, eu vou fazer isso a partir de agora. Até porque quando você geralmente se compromete com o público, você tem tendência a atingir essa meta mais fácil, você fica, né, meio desafiado ali a cumprir essa meta. Então, eu acho que algumas outras dicas são: estabeleça pequenas metas dessas grandes metas, coloque desafios semanais, desafios mensais, desafios diários até, para você bater cada ponto ali. Crie recompensas para isso também. Não é recompensa de, nossa, eu fui pra academia hoje, amanhã eu vou comer um pote de sorvete. Não é isso. É realmente você manter um controle ali e você saber que vão ter dias que vão ser de exceções, que você vai poder fazer uma refeição livre, fazer alguma coisa diferente, um dia de descanso do seu treino. É muito importante descansar. Não deixar também de sair, às vezes. Exato. Você, não vou sair porque eu não posso comer, porque a gente já viu muito disso, de pessoas não ir em aniversários ou em alguma festa junto com a família por conta de uma alimentação que tá seguindo. Não é isso que a gente tá falando para vocês fazerem. Exatamente. Então, crie recompensas, visualize isso, né? Coloca ali no papel, ou então coloca ali na tela do celular o que você gostaria de ser, como você gostaria de estar, quais os seus objetivos. Deixa aquela coisa bem visível para todo dia você lembrar qual é o seu objetivo. Isso serve não só para alimentação, treino, mas para tudo na vida. Mas acho que são essas pequenas dicas, né, que são importantes para você fazer dia a dia e realmente transformar esses hábitos. E eu acho que um outro ponto, né, extremamente importante é o quanto dos hábitos atingidos e as mudanças que eles trazem também melhoram a nossa saúde no geral. Então, assim, em vários aspectos. Eu tenho certeza que você vai se tornar um melhor profissional, uma melhor pessoa, um melhor ser humano, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor amigo, um melhor esposo, esposa, enfim. Acho que tudo acaba melhorando dentro de você. E pra mim, uma coisa que é extremamente importante que essas mudanças de hábitos trouxeram foi a questão da saúde mental. Desde que a gente passou a se alimentar melhor, a ler mais, a fazer mais exercícios, tudo isso trouxe também esse peso positivo para a saúde mental, porque com isso você acaba desestressando do trabalho e de outros, né, outros problemas do dia a dia. E quando você tem, sabe, o básico bem feito, sabe quando você faz o básico bem feito que Sente a bem sua com você, vida, né? a sua vida tá
se resolvendo, você tá fazendo cada pequena coisinha ali dentro do possível, dentro do que você consegue, mas você tem esse sentimento de que as coisas estão funcionando, é isso que o poder do hábito, né, na sua vida. E eu acho que essa questão da saúde mental é, assim, uma das coisas mais importantes, foi um dos maiores benefícios que eu trouxe. Inclusive, a gente trouxe um vídeo, né, recentemente que a gente falou sobre isso, e eu vou deixar aqui no card aqui para vocês. Deem uma olhada nesse vídeo, que é muito legal, que a gente fala sobre saúde mental, principalmente aqui para quem está imigrando. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Tchau.